Bom, a gente fala de um novo Oriente Médio. Shimon Peres falava Mizrach Tichon Hadash. E ele falava isso antes de essas coisas estarem acontecendo. Então a gente está tendo agora cada vez mais países árabes reconhecendo Israel. A gente tem cada vez mais acordos diplomáticos entre Israel e esses países da região. Então a gente, em um momento, se a gente fosse voltar para a Guerra dos Seis Dias, 67, teve a resolução da ONU 242, ela exigia que Israel se retirasse do que conquistou, mas ao mesmo tempo exigia que o outro lado reconhecesse as fronteiras internacionais. E isso, de uma certa forma, indiretamente reconhecia o direito de Israel de existir. E os árabes eram contra isso. Então eles declararam os três nãos, famosos três nãos de Khartoum, capital do Sudão. Não às negociações, não à paz e não ao reconhecimento de Israel. E se a gente fosse ver, se a gente for ver, se a gente for analisar o que aconteceu em dezembro de 67, quando essa resolução aconteceu, e agora, a gente tem uma mudança de 180 graus no approach dos países árabes para com Israel. Tirando o Líbano e a Síria, que são países que Israel está em estado de guerra desde 48 e existem problemas de controle externo a esses países, tanto o Líbano quanto a Síria estão sob influência iraniana, que não é um país árabe, é um país islâmico, mas não é um país árabe. E, por sua vez, na época que teve a Guerra dos Seis Dias, o Irã era o melhor amigo de Israel na região. Então mudou. O Irã se transformou no pior inimigo de Israel e os países árabes passaram a ter relação com Israel. Primeiro veio o Egito, depois a Jordânia, em 95. A própria autoridade palestina foi criada com a LP, então existe uma relação diplomática, apesar de não haver um acordo de fim de conflito, mas existe uma relação com os palestinos. Antigamente não tinha nenhuma relação com os palestinos, era só terrorismo que a gente via vindo da OLP, e hoje tem uma relação ministerial, eles ajudam a prender terroristas na Cisjordânia, a gente tem muitas críticas a eles, mas existe uma relação. E se a gente for medir agora o que acontece no Oriente Médio estendido, os países árabes querem estabilidade. E o Irã e grupos terroristas desestabilizam o Oriente Médio. E quem traz estabilidade? Países que têm uma boa inteligência, boa economia e uma sociedade livre, que exporta prosperidade e não terrorismo, e não radicalismo. E aí, então, aí entra Israel como um principal player. Isso começa nos anos 2000, com Israel ajudando a Arábia Saudita indiretamente a descobrir planos de assassinato do então rei Abdullah, da Arábia Saudita. Os sauditas ficam muito gratos, eles acabam também compartilhando inteligência com Israel sobre um navio que levava armas para Gaza e para o Líbano, que Israel para o navio no meio do mar. E a partir de 2002, 2003 começa uma relação. Aí depois teve o 11 de setembro, os sauditas ficaram bastante queimados no mundo, porque dos 19 pilotos, 15 eram sauditas. Então o governo saudita procurou melhorar a imagem saudita, fizeram a proposta árabe da paz de 2002, que foi engavetada, e a partir daí começou a ter uma relação de inteligência militar, e isso acaba culminando depois aí com os acordos dos Emirados Árabes Unidos em 2020, com Bahrein, com Marrocos e com Sudão, e hoje em dia, cada vez mais, acredito eu, que a gente tem na fila aí, nos próximos anos, a Arábia Saudita, Oman, Kuwait, eventualmente Catar e outros países que, apesar de serem mais críticos de Israel, têm uma relação militar com Israel.